Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a mente, pensamentos, ego e o despertar da consciência. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative aí as notificações, deixe um comentário, uma pergunta e deixe o seu joinha. A consciência, muitas pessoas, quando começam no caminho espiritual, no caminho do autoconhecimento, elas sempre buscam este ser, que é o ser mais absoluto, que é o todo. Quando a gente está nesta busca, a gente pode fazer várias ferramentas, como, por exemplo, uma meditação, um mantra, né, trabalhar a respiração. Para quê? Para que a nossa mente, né, a mente, ela venha a se acalmar, a mente ela venha a se equilibrar para que a própria essência que está em nós, o próprio eu sou que está em nós, possa fluir. E dessa forma, nós venhamos a ter uma paz de espírito maior, uma alegria maior, uma tranquilidade maior. Quando a mente ela está identificada com as formas, nós acabamos muitas vezes não deixando essa essência, essa fluência se expressar no mundo objetivo. Então, quando estamos identificados com as formas, com aquilo que pensamos ser, com aquilo que a gente acredita ser, então esse fluir ele é bloqueado. Por isso que às vezes as pessoas falam, né, do véu de Maia, o véu da ignorância, tudo isso é esse fluir que não está absoluto. Por isso, a nossa mente ela deve estar totalmente desbloqueada. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer, como eu falei, através da meditação, acalmar a mente. Imagine algo que está cheio, né? Um copo, por exemplo, está cheio de pedras. Se você colocar água, não vai encher o copo inteiro, a água não vai passar de maneira fluida. Quando a gente começa a tirar essas pedras de dentro do copo, então a água começa a se tornar mais flexível e tudo começa a se preencher. A mente, quando ela não tem espaços para que a essência flua, vamos dizer assim, o todo possa se expressar através de nós, é assim que acontece. É como se fosse um copo cheio de pedras. Quando a gente começa a tirar essa identificação com as coisas, com a nossa mente, com tudo isso, então esse fluxo começa a ser mais constante. Esse fluxo começa a aparecer na nossa percepção. Talvez você já ouviu que você não é a mente, você não é o corpo. O ego é uma ilusão criada pela mente, porque as nossas memórias é que causam todo esse problema, porque nos identificamos com uma memória, muitas vezes uma memória passada, uma memória ruim, muitas vezes projetamos isso para o futuro, e então nós ficamos nesse, como se fala, roda de samsara. Ou a gente está no passado, remoendo certas coisas, muitas vezes uma falta de perdão, muitas vezes um acontecido que já era para ter ficado para trás, mas a pessoa continua remoendo. Então, aquilo é um bloqueio para que a essência possa fluir. Outras vezes a pessoa projeta isso para um futuro, é algo que muitas vezes a pessoa projeta sem nem ao menos ter ali um plano bem objetivo. Embora isso também seja um futuro que não tem realidade em si, ainda assim pode ser algo interessante. Tudo isso a mente começa a se identificar. Então você nunca está onde? No momento presente, que é o lugar mais exato que possa ser. Quando você está no momento presente, não existe passado e não existe futuro. E é nesse momento que as coisas acontecem. Quando nós começamos a ficar mais no momento presente, através talvez de uma meditação que você faça, através de alguma prática espiritual que você faça, então as coisas começam a fluir. Lembre-se disso, a mente, quando ela está totalmente limpa de conceitos, dogmas, paradigmas, julgamento, crenças limitantes, todas essas críticas que muitas vezes
não tem nenhum fundamento. Quando você está limpo disso, então essa energia, essa fluência, ela pode passar com mais tranquilidade. O ego, como eu falei, é uma construção de uma memória. Veja, tudo que você vê, ouve e sente já está sendo gravado dentro da memória. E sempre que você vê algo semelhante ou até mesmo igual àquilo que está guardado na sua memória, essa memória ela é acessada pela mente e você projeta isso no campo objetivo, onde existe o que chamamos de gatilho. Então você vê algo e logo aquilo já traz instantaneamente para que você possa agir ou reagir àquela situação de forma automática. Então, se eu estou no automático, eu não estou na consciência, eu não estou sendo consciência, porque, como eu gosto de dizer, uma coisa é você estar consciente, outra coisa é você ser consciência naquele momento. Quando estamos na consciência, nós respondemos à situação, nós reagimos à situação. E, na verdade, nós não reagimos através da consciência, nós agimos, né, com a consciência. E nós reagimos quando estamos no automático. Então, tudo isso é uma questão de limparmos, pelo menos, né, muito do que já foi colocado na memória, para que a gente possa começar a ter vislumbres dessas situações. Então, a mente, ela acessa a memória, de muitas vezes algo que você passou de forma ruim, e aí vem aquilo à memória, e aquilo traz todo o sentimento, toda a sensação, todo aquele acontecimento, uma palavra que disseram, algo que fizeram a você, e aí você sente no momento presente. Você não sente no passado, você sente no momento presente, porque uma emoção é uma energia em movimento. Se essa emoção não for dissipada pela luz da consciência que já está em você, como eu gosto de dizer, ela é em você, então aquela emoção ela retorna e continua fazendo as mesmas coisas de forma repetitiva. Então, tudo isso, quando você limpa totalmente, ou de alguma forma começa a limpar um pouco mais lentamente, mas você já começa a, quando ver uma situação, você já não vai reagir, você vai apenas observar, você pode agir em relação àquela situação, uma pessoa, um fato, um acontecimento, e então a consciência ela pode se expressar de uma forma mais fluida. O ego, então, vai sendo diluído pela luz da consciência e você começa, então, a entrar aí num caminho muito mais excelente do que antes você estava. Lembrando que não existe antes, não existe passado e nem futuro. Tudo é apenas uma memória que está vindo no momento presente à tona. Tudo é um pensamento que nós projetamos para um futuro, né, falando dessa forma, e projetamos para um passado, mas tudo é uma irrealidade. Ela não tem realidade em si mesma, porque a única realidade é o ser, é a consciência. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta. O meu forte abraço e até mais.